Então, esse acerto, ele foi benéfico. Tanto para... E assim, minha piscina vai ficar pronta daqui 6 meses. Traz esse cara de volta. O que nós vamos fazer? Então, ele entra hoje num outro pipeline lá, que são os projetos. Sim. O que a gente vai entregar para esse cara mesmo? Para que 6 meses ele não ter dúvida alguma de que ele vai ser um cliente da metodologia. Fala de vendas e do processo, que eu acho que é legal, porque foi um questionamento que a gente viveu durante muitos anos, e assim, olhando para os 20 anos da metodologia, se eu pudesse voltar atrás, assim, cara, o que você mudaria? Eu mudaria o foco na área comercial. Porque e isso eu acho que é comum em todas as empresas. O cara tem um produto bom, ele resolve o cliente, ele tem algo que é palpável, que o cara ganha dinheiro, que o cliente ele olha e fala assim, nossa, que legal isso aqui. Mas a forma como você faz a oferta, você envelopa e você tem o processo de quem está vendendo ali, ele é falho. Se eu voltasse lá no dia 1, cara, eu faria isso. Cara, vamos começar pela área comercial, porque o produto a gente já tem. A gente inovou o mercado, estava na vanguarda, estamos na vanguarda o tempo todo. E talvez a grande virada de chave foi há uns 8 anos atrás que a gente estruturou o time de vendas. Teve uma mudança significativa, foi quando você teve um salto. E acho que esse ano de 24, que eu queria que você contasse, também uma mudança de olhar e uma organização do processo, ele está trazendo, a gente está colhendo os frutos recente, né? Faz uns 5 meses, 4, 5 meses que a gente está numa mudança, e os resultados eles estão vindo. Queria que você contasse. É um link direto com o que a gente conversou aqui sobre venda já. Uma venda tem um processo de mudança ali na mente do dono da escola de natação, mas também um impacto no time. Então a venda ela precisa acontecer de uma maneira muito natural. O cara precisa estar 100% do nosso lado. Então acho que essa... se fosse resumir a mudança de visão, foi essa. Então, a venda ela tem que acontecer com tranquilidade. O vendedor não pode estar... a gente não pode encurralar. A gente teve ótimos vendedores na história da metodologia. A questão não era a capacidade de vender, mas era a forma de vender, né? Então, vamos olhar para a forma de vender. Se o cliente ali, o prospect não está pronto... A gente traz de volta, retrocede uma etapa e aquece esse cara. Faz outras entregas para que ele realmente veja valor e embarque nessa jornada com a metodologia para ficar aos 8 anos. Para ficar mais do que isso. Em vez de forçar a venda. Em vez de você forçar a venda. Porque a venda ela tem essa natureza, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo, é o motor da empresa, etc. Então, o vendedor ele bateu a meta do mês, virou o calendário, o cara tá de novo sob pressão. Então, já existe naturalmente, o departamento de vendas é o que mais tem obrigação de performar ali, né? Na natureza, na essência da área. Então, se você ainda coloca, se o vendedor transfere isso para o prospect ali, no nosso caso especificamente, a gente percebia que o tempo de vida era menor, os ruídos eram maiores, o cara tinha uma resistência maior do time, porque o gestor tem que estar do nosso lado para convencer o time dele a entrar. Então essa mudança de visão do time comercial, uma das, né? Mas essa acho que partindo daí a gente fez uma série de outras mudanças. Isso trouxe resultado muito, muito visível já, né? E um conceito assim, do que é uma venda, né? Porque a turma acha que vender o quê? É quando cai o dinheiro na conta, quando assina o contrato, quando acontece os dois, quando efetiva, quando não efetiva e consolida a venda, né? Porque tem muita discussão nisso e às vezes a gente vê o vendedor, fiz a venda, beleza. Assinou o contrato? Ainda não, mas o cara falou que sim. E aí ele deposita o dinheiro, mas não tem o contrato, ou seja, pode voltar atrás. Aí essas coisas de processuais, né, eles acabam atrapalhando um pouco e bagunçando a mente do próprio vendedor e bagunçando as contas da empresa. Então, na metodologia especificamente, né, a gente fazia uma venda hoje, batia o sino, toca o sino, e aí essa venda vai cair só daqui 4 meses. Não tem problema essa venda se consolidar daqui a 4 meses, mas você precisa de um tempo de trabalho, você fala muito disso, né? O que a gente vai fazer nesses próximos 4 meses? E não foi uma venda efetivada. Durante esses 4 meses, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Ou seja, a gente vai contar essa venda só lá em março. Aí o vendedor que está hoje aqui, né, em janeiro ou está em dezembro vendendo, ele fala assim, pô, e minha comissão? Vai esperar. E para o vendedor pode ser muito duro isso. Esperar essa conta cair. Porque ele acha que já vendeu.
Mas, na verdade, para a empresa, quando que vai ser efetivado isso? Eu acho que tem que explicar isso para o pessoal que está escutando, que a diferença entre você vender qual é o nome da primeira? Ativação e o... E a venda em si. E também tem uma diferença, é bom esclarecer, a análise de competência e caixa, né? Porque o que impacta dentro da empresa, na metodologia em si, na MGB, a gente é uma empresa onde a venda ela acontece e o cliente ele é recorrente. Sim. Então, quando ele assina um contrato de 12 meses, no momento que ele ativa, ele tem 12 meses de contrato sendo pagos. Ou seja, competência e caixa, para nós, para nossa visão de negócio, vai na DRE, você vai olhar lá, competência e caixa é a mesma coisa. Você vai no fluxo de caixa, tá lá pingando mensalidade mês a mês. Então, quando você tem isso, a ativação, no nosso caso, quando ele paga a primeira mensalidade, que depois vão vir 12 diante do contrato, é o mais importante como venda. Não é um contrato que eu assino de 5 milhões de reais e o cara vai pagar... Mês que vem ele vai pagar 10%, depois daqui um ano ele vai pagar 50%, depois ele vai pagar os 40% lá na frente. Não funciona assim. E você emite a nota fiscal do valor total e aí você lança na sua competência. Para nós não tem esse formato. Então, independentemente do formato que uma empresa ou que a indústria utiliza de emissão de nota fiscal, que normalmente é quando vai para o DRE, né? Emite a nota fiscal, lança. E efetivou ali o negócio. A gente tem a recorrência. Então, para quem tem recorrência ou para quem tem o fluxo que vai do mês a mês, esse é o melhor modelo que a gente... E a recorrência é anual, paga mensal, né? O contrato ele é anual e a recorrência ela é mensal. Então você assina um contrato de compromisso que você tem 12 meses para ficar dentro da MGB. Sim. E você remunera a MGB, você cliente, em 12 parcelas. E essas 12 parcelas no ato da ativação é quando você tem aí o benefício para sua empresa, que você está ativando, e a gente tem o benefício de receber esse valor, né? E aí você entra na recorrência para os próximos 12. Porque tem um descasamento de datas às vezes, né? Imagina uma escola de natação, a piscina vai ficar pronta em fevereiro e as aulas começarão em março. Esse cliente ele pode fazer ativação na metodologia em fevereiro. Porque mesmo não tendo aulas ainda, porque a gente tem toda uma preparação, uma transferência de conhecimento. Então a gente tem mas aí que são casos que tem que ser analisado caso a caso. Então, antes a venda assinou o contrato, fez algum pagamento financeiro, beleza, a gente contabiliza o valor daquele 12 meses de contrato, sobe aquilo lá para o valor da meta do comercial. Agora não. Além de ter assinado o contrato, começar a ter um pagamento, né, alguma coisa ali, algum tipo de pagamento, precisa ter uma ativação. O cara precisa ter tá recebendo conhecimento já, né? Então é um ajuste que é benéfico para o cliente também. Que a gente tinha alguns casos do cara começar a pagar e atrasa a obra, como é muito comum. Ou o cara tem uma dificuldade maior de contratar pessoas, demora um pouco mais do que o previsto, que também é um atraso super comum em todo tipo de empresa. Você prevê, até o final do mês a gente já vai ter contratado todas. Aí demora 1, 2, 3 meses a mais. E o cara já está pagando a metodologia. Aí ele já tem uma sensação. Fica ruim, né? Fica ruim. Então esse acerto ele foi benéfico. Tanto para... E assim, minha piscina vai ficar pronta daqui 6 meses. Traz esse cara de volta. O que nós vamos fazer? Então ele entra hoje num outro pipeline lá, que são os projetos. Sim. O que a gente vai entregar para esse cara mesmo? Para que 6 meses ele não ter dúvida alguma de que ele vai ser um cliente da metodologia. Sim. E não forçar esse cara para já ter um comprometimento comigo, um contrato assinado, para ele daqui 6 meses ativar. Não precisa... Porque aí o cara se sente obrigado, ele está sob pressão, ele está investindo. Né? Então a mudança de visão e os processos que vieram depois disso, realmente a gente já está... a gente já percebeu em novembro do ano passado, a gente já estava aqui construindo todo o ano, o primeiro trimestre de 2025. Então isso é outra coisa que é fantástica para a área de vendas, para qualquer área, né? Para qualquer gestora. Previsibilidade, imagina. Você em novembro, saber que a sua meta de janeiro já está batida. Você já está construindo de fevereiro, de março. Então você tem uma tranquilidade. Essa tranquilidade é exatamente o que a gente quer passar nas negociações com os prospects e com os leads. O vendedor não entra na reunião e fala, putz, eu preciso fechar. O cliente sente isso. Pô, o cara tá desesperado para fechar. Né? Então a gente tira essa loucura aí do processo de venda. E facilita e vende mais, né? Incrivelmente.